Convidamos para proferir o seu discurso o paraninfo do curso de licenciatura em Filosofia, professor Antônio Carlos da Silva. Excelentíssimo professor Dr. Renato Tratti, decano deste campus, Dom Francisco, bispo de Toledo, Padre Hélio, nosso conselheiro, Padre Hugo, seja bem-vindo, Padre Hugo, autoridades aqui presentes, colegas professores, meus senhores, minhas senhoras, meus queridos formandos. Inicialmente, digo que me sinto orgulhoso em ter sido, e muito feliz, em ter sido durante 4 anos professor de vocês. E hoje estou muito honrado em ser paraninfo da turma. Hoje é aquele dia que, segundo o nosso reitor, o irmão Clemente, vocês receberão 2 diplomas. Um de filósofos competentes, capaz de fazer uma reflexão clara e precisa sobre o meu discurso. E outro de gente boa. E o irmão Clemente tem razão, pois durante 4 anos nós imprimimos na alma de vocês a marca da PUC Paraná, que é a de cidadão honesto, que luta diuturnamente pela justiça social. Formar bons profissionais para o mercado é necessário, é o papel de toda a universidade. Mas para nós, a função da universidade não é só essa. Nós da PUC Paraná, além de formarmos bons profissionais, formamos também gente boa. Essa é a marca indelével da PUC Paraná. Desde meados do ano passado, quando vocês me convidaram para paraninfá-los, venho pensando sobre o que falar sem me tornar enfadonho e choroso, pois poderia falar sobre o fechamento do nosso curso, visto que vocês são os últimos filósofos a se formarem nesse campus de Toledo. Mas para cada argumento em defesa da manutenção do nosso curso, o grupo economicista tem um contra-argumento tão forte para desmontar o nosso argumento. Então, qualquer discurso nesse sentido seria uma cantilena inútil. O fechamento do curso é fato consumado. Então, optei por falar hoje sobre o papel da filosofia na sociedade atual. O senso comum imagina a filosofia como algo etéreo e o filósofo como alguém que fala coisas que só os iniciados em filosofia entendem. Mas não é assim, pois os pensamentos filosóficos são lógicos e precisos. O que o filósofo busca é a verdade dos mundos sensível e inteligível. Penso que na sociedade atual, o papel principal da filosofia é investigar por que o cidadão comum quase sempre toma o aparente pelo verdadeiro, pelo real. Por exemplo, com o aparecimento da crise do sistema capitalista mundial, o governo brasileiro começou a injetar dólares no mercado, afirmando que era para salvar a economia e os empregos dos trabalhadores. E a população passivamente acreditou e aceitou tal afirmativa. Mas, na verdade, essa ação governamental foi muito mais para salvar os banqueiros e empresários irresponsáveis que especularam com o dólar, do que salvar empregos. Mas para nós, cidadãos comuns, o que significa essa ajuda aos banqueiros? Significa menos dinheiro para a educação, para a saúde e para a segurança da população. Então, esse governo que socorre os ricos tem por obrigação resgatar os pobres desse país. Isso deve ser uma exigência de toda a consciência crítica. Então, a filosofia tem como papel primeiro ajudar a população a superar a consciência ingênua e construir uma consciência crítica. Falando em crise, tenho me perguntado, desde o início da crise, por que os estudiosos do capitalismo, os liberais e os pesquisadores na universidade não previram tal crise. A resposta é uma só. As escolas de economia e administração deixaram de estudar e de ensinar 2 grandes pensadores da economia capitalista.
Um chama-se Karl Marx, criador das ideias comunistas, que é tido pelos liberais como cachorro morto. E o outro é John Keynes, que foi um pensador burguês bem comportado e bem intencionado. Criador do sistema de Estado de bem-estar social, no qual o Estado tem uma forte atuação na economia, mas que para os liberais está ultrapassado. Marx, em 1848, já percebera que o sistema capitalista, além de concentrador de renda, é um sistema autofágico. E por causa dessa autofagia, entra ciclicamente em crises. Keynes, em 1938, alertara aos governos para que regulamentassem as operações bancárias, pois, segundo ele, os banqueiros têm uma forte tendência ao suicídio coletivo. Tudo que está ocorrendo nos principais centros econômicos do mundo já fora previsto nos séculos anteriores por esses dois grandes pensadores, que foram jogados na lata de lixo pelos liberais e que agora, desesperados, buscam socorro no Estado que tanto criticaram. Outro papel da filosofia, no nosso entendimento, é o de desbanalizar o banal. Banal é tudo aquilo que torna corriqueiro. É o nosso cotidiano. A violência, a pobreza e as injustiças sociais estão tão corriqueiras em nossa sociedade que já se tornaram banais para nós. E a ideologia corrente procura, por todos os meios, justificar a violência e a pobreza, naturalizando-as. Afirma-se que é natural que o crescimento populacional aumente a violência, mas isso é um mito. Basta compararmos, por exemplo, a sociedade brasileira com a japonesa, que possui aproximadamente a mesma população do Brasil. E veremos que tal afirmativa é falsa. Na verdade, o que faltou durante séculos foram investimentos em educação e saúde para a população mais carente. Afirma-se também que a pobreza é coisa natural, pois sempre existiram ricos e pobres. Mas basta uma só pergunta para desnaturalizarmos essa naturalização da história. Índio é pobre ou é rico? Bem, podemos afirmar que é rico, pois possuem tudo o que necessitam, mas ao mesmo tempo é pobre, pois tem nada, pois nada lhe pertence. Não quero com isso afirmar que devemos retornar à sociedade indígena, não é isso. Mas apenas apontar que a violência, as injustiças sociais e a pobreza não são coisas naturais, são coisas históricas, pois está na nossa vontade, ou na vontade dos homens, construir uma sociedade menos excludente e mais justa. Já que estou falando de pobreza, e provavelmente alguns de vocês serão sácer, sácer quer dizer sagrado. Vocês que serão sácer, além de cuidar do sagrado, também irão evangelizar. E quando forem anunciar as boas novas, não se esqueçam daqueles que não possuem mecanismo de defesa diante do sistema mercadológico. Pois, como afirmou São Tiago, discriminando seus pobres, não se evangeliza. Assim, quando nós lutamos para construir uma sociedade mais justa e socialmente menos excludente, de certa forma, estamos preparando a parousia, que é o retorno de Cristo a este mundo. Como comentava Santo Agostinho, o meu reino não é deste mundo, mas está neste mundo. Logo, o reino de Cristo começa aqui, na terra. Então, convido-os para construí-lo a partir de agora. Muito obrigado. Convidamos a todos para assistirmos a um vídeo com a palavra do magnífico reitor, professor Dr. Clemente Ivo Juliato, dirigido aos novos profissionais, aos amigos e familiares e à comunidade. Quero cumprimentar